Boa noite a todos. Agradeço o convite. Meu tema, escolhido foi Venture Capital em Saúde. E, para quem não sabe, Venture Capital é o nome que se dá à indústria de fundos de capital de risco que investem, em geral, em startups. Todas as empresas de tecnologia, né, que a gente tem visto no mercado, unicórnios, todas as health techs, etc., uma parte relevante delas é financiada pela indústria de venture capital, né? Quando a gente vê na mídia, empresa tal recebe 50 milhões de investimento, etc., né? Num série A, num série B, e de anjos, etc. Essa é toda a chamada indústria de venture capital, né? De capital de risco, que nasceu com esse nome de certa forma, a partir da década de 50, 60, na Califórnia, de muitos estudantes e professores de Stanford que começaram a criar empresas de tecnologia e começaram, essas empresas futuramente viraram Google, Yahoo, HP, né, algumas empresas, né, ainda anteriores, Intel, né, algumas empresas que a gente hoje conhece muito bem, né, grandes empresas de tecnologia que dominaram, né, e criaram, na verdade, um mercado novo. Né? Falando de venture capital, né, e falando um pouco da minha experiência nessa indústria, eu sou investidor de 2 fundos de venture capital nos Estados Unidos, né, eu sou um pequeno investidor num fundo de inteligência artificial em São Francisco, focado em robótica, automação e saúde, e sou investidor também de um fundo em Nova York chamado The Fund, que é um fundo early stage, focado em criar uma rede de empreendedores, que seja empresários que investem em outros empresários e outros empreendedores, né? E também é uma rede que tem tido bastante sucesso. Semana passada anunciou o primeiro fundo na Austrália, né? Já é um fundo que tem Nova York, Londres, algumas unidades nos Estados Unidos, e semana passada iniciou na Austrália. E no Brasil, eu sou fundador da Sami, que é uma operadora de plano de saúde digital, né? A gente está inaugurando, talvez no Brasil, a tendência dos planos de saúde digitais, que se comparam muito ao que a gente chama dos bancos digitais. Né? E a gente recebeu até agora quase 100 milhões de reais de investimento de venture capital, e quando a gente pega os 5 fundos mais ativos em startups em toda a América Latina, 4 são nossos sócios, que são os mesmos investidores de Nubank, Gympass, Rappi, 99, Loft, Creditas, vários dessas 8 ou 10 dos unicórnios brasileiros. Então, Venture Capital é um negócio que eu interajo quase que diariamente, né, com essa indústria, seja como empreendedor, recebendo investimento ou falando com investidores potenciais futuros, seja como investidor em fundos de Venture Capital e recebendo oportunidades de investimento em startups em vários mercados, principalmente nos Estados Unidos. O que é um fundo de venture capital? Como é que ele se caracteriza? Você tem o veículo, que é o fundo em si, né? Vou pegar aqui né, alegrar os médicos aqui, vou pegar uma caixinha de procedimento aqui. Você tem aqui o fundo veículo de venture capital, né? Você tem pessoas que têm capital, investem nesse fundo, eles são chamados LPs, né, os limited partners, né, em geral famílias de alto, né, capital, né, ou como se chamam, ultra high net worth, né, famílias realmente muito, muito ricas, ou outros tipos de instituições que investem num fundo, e esse fundo tem um GP, né, um general partner, uma pessoa que vai administrar esse capital, investindo em empresas, em geral empresas de tecnologia e startups, com o objetivo de que essas empresas se tornem empresas enormes, sejam listadas em bolsa, ou sejam vendidas para competidores estratégicos, e esse capital retorne a esse fundo muito maior do que ele era no começo, e esse dinheiro seja retornado para os investidores iniciais com todo o ganho, né, ou 80% do ganho que se auferiu daqueles investimentos. Então, quando você vê, pegar o exemplo de um Nubank, por exemplo, né, recebeu X dinheiros ali, obviamente se espera que aquela empresa vai crescer e ela vai retornar muito, muito mais vezes aquele dinheiro que foi colocado. Quanto mais cedo você entra numa companhia que dá certo, naturalmente maior o fator multiplicador ao longo do tempo.
Se você investe no Nubank, hoje talvez ele não multiplique tanto assim. Para quem está desde o começo, talvez já multiplicou mais de 100 vezes o valor inicial de capital. E vamos imaginar 5, 7 anos de empresa, eu não conheço nenhuma aplicação que pague 100 vezes o valor investido em 7 anos. Então, se tornou uma indústria, obviamente, de risco, como o próprio nome diz. Então, você pode investir dinheiro numa startup e perder literalmente tudo, ou você pode retornar 100 vezes o capital. E diferente do que poderia parecer uma jogatina ali, uma aposta, naturalmente tem um grau de aposta, tem um grau de sorte, mas você consegue apostar, né, investir com muita técnica, tentando acertar mais em quais empresas provavelmente vão dar certo. Então, isso vem muito de qualidade dos fundadores, qualidade do time que está investindo, no qual você está investindo, tamanho da oportunidade, né, do problema que aquela companhia está resolvendo. Naturalmente, quando uma empresa fala, eu vou montar um banco, ou como nós, eu vou montar um plano de saúde, você imagina que ou a coisa vai quebrar, ou ela vai ficar potencialmente muito grande. Né? Então esse conjunto, esse é o espectro, né? E quando você coloca capital numa startup, ou ela vai possivelmente quebrar, ou ela tem um risco de ficar muito grande e retornar muitas vezes o capital. E esse é o segundo item, né? Então, primeiro, qualidade do time fundador daquela companhia. Segundo, tamanho do mercado endereçável. E terceiro, dependendo do estágio, tração, né? O quanto aquela empresa já está indo bem no desafio a qual ela se propôs. A indústria de venture capital, ela é fundamental para mudar e acelerar alguns mercados, porque tipicamente mercados novos, eles necessitam de pessoas que estejam dispostas a tomar muito risco e, potencialmente, se as coisas derem certo, oferir muito retorno. Nessa linha, quando você pensa, por exemplo, o Uber, era uma coisa ilegal, potencialmente no começo, em boa parte das praças em que ela começou. Mas caso ela desse certo, ela poderia, de fato, mudar toda uma indústria de mobilidade urbana nas principais capitais do mundo. Era uma coisa ou outra. Ou a coisa ia ser determinada como ilegal, ou aquilo realmente poderia virar um grande negócio. Ainda bem, né, para os que gostam, né, do Uber, que existe uma indústria de venture capital disposta a comprar uma briga regulatória, política, de mercado, de lobby, para testar um conceito novo. Muito semelhante, eu vi essa semana passada, né, aquela empresa Buser, que é meio que o Uber dos ônibus, né, intermunicipais, que recebeu 700 milhões de investimento, né, de vários fundos. E hoje eu vi uma publicação do fundador falando assim: obrigado àqueles que acreditaram lá em 2017, quando a única história que a gente tinha era uma viagem de ônibus que a gente tinha feito e que tinha dado errado porque o ônibus foi preso pela polícia. E mesmo assim vocês acreditaram em nós e investiram. Né, me parece que a empresa está dando certo. Então, essas são algumas características da indústria de venture capital. Então, eu tenho uma empresa, uma startup, uma ideia, né, como a Fabrícia comentou ontem, né, agora um pouco da startup dela. Então, assim, eu tenho uma startup e eu tenho fundos, né, que gerenciam dinheiro de terceiros e investem aqui buscando alto retorno. E que, em geral, envolve negócios de alto risco. E por isso eles precisam ser muito bem selecionados e eles precisam ter essas características: time de qualidade, tamanho de mercado e potencialmente tração. Na SAMI, a experiência de venture capital para nós tem sido muito boa, mas é muito diferente você trabalhar em venture capital do que trabalhar numa empresa tradicional. Essa semana eu estava dando aula no MBA de uma universidade e um dos alunos perguntou uma coisa assim: como é que você tá andando de carrinho de rolimã sem roda ali numa estrada esburacada e de repente coloca um gasolina V-Power turbo ali, aditivada, e você recebe, como a gente recebeu, quase 100 milhões de reais, e aí você tem que contratar 100 pessoas do dia para a noite, você tem que construir uma máquina eficiente, inteligente, você tem que fazer um monte de coisa. E a primeira coisa que eu respondi foi: olha, o empreendedor, ele é, por definição, um aprendedor. A gente nunca tinha contratado 100 pessoas em 4 meses, ou como a gente fez, sair de 20 funcionários para 200 funcionários em um período de 12 meses, 1 ano. O que a gente fez foi aprender.
E uma das coisas que a gente fez no início foi abolir orçamento. Não sei quantos trabalham em empresa ou fazem orçamento doméstico, mas em geral não é uma coisa que você escuta falar, não, o segredo para isso aqui dar certo é não ter orçamento. Né? É bastante contraintuitivo, mas de fato, quando você tem 20 pessoas e 100 milhões de reais, você, entre aspas, perder tempo fazendo orçamento, ou você se prender a um modelo de orçamento em que você olha o ano anterior e põe mais 10% para planejar esse ano, ele não faz nenhum sentido, porque muitas vezes não teve ano anterior e você tem tanto mais capital e precisa ter uma entrega tão mais poderosa que esse modelo de orçamento ele simplesmente perde o sentido. Né, e os alunos deram risada e falaram, nunca trabalhei numa empresa em que a orientação foi, não vai ter orçamento. Né? Mas muitas vezes é como você precisa trabalhar de maneira contraintuitiva quando você está construindo uma companhia de alto crescimento apoiada por fundos de venture capital. Hoje, um ano depois, a gente já trabalha com orçamento, já tem outras, né, a companhia vai evoluindo, né, já com 200 funcionários, 1.500 clientes, alguns milhões de receita. Então nossa companhia evoluiu bastante no que se hoje chama, né, como eu comentei, de plano de saúde digital. Para quem não conhece a SAMI, eu sei que boa parte do público aqui no curso é um curso da área de saúde. Nosso plano ele se caracteriza por usar muita tecnologia para produzir um cuidado de qualidade e um custo baixo. A gente usa, por exemplo, o médico de família como um padrão de todo o nosso atendimento. Então, todas as pessoas têm seu médico de família, assim como é o sistema inglês, canadense, espanhol ou SUS. Então, todo mundo tem seu médico de família. A gente tem uma rede mais enxuta de hospitais, de laboratório, mas em geral de mais alta qualidade. Trabalhamos com hospitais como Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa e outros. Há 2 semanas atrás entramos em 6 cidades novas, Osasco, Guarulhos, sul do ABC e Tabuão, cobrindo praticamente toda a grande São Paulo. Somos o primeiro plano de saúde no mundo com Gym Pass incluso, então a gente brinca que é o plano de saúde que paga a sua academia. Você vai no CrossFit na terça, vai no ortopedista na quarta, a gente provavelmente machucou no CrossFit, a gente sabe porque a gente tem os dados, né, da academia e do médico, por exemplo, e logo mais de outras coisas. Com o objetivo até de gamificar esse processo. Talvez se você for na academia 8 vezes no mês, eu te dou um tênis da Nike, eu te dou milhas, né? E isso é seu plano de saúde. É muito legal ver que essa medicina mais inteligente, mais preventiva e mais holística, ela produz um cuidado melhor e um custo menor. Então a gente já é um plano de saúde 10 a 20% mais barato que o mercado, com reajuste IPCA e um reajuste de inflação normal, e que utiliza tecnologia para fazer essas coisas. 2/3 dos nossos clientes não tinham plano de saúde antes, então é realmente um indicador de acesso muito poderoso, quando a média da indústria é 20%, o resto da indústria trabalha com rouba-monte, né? A pessoa está num plano, troca para o outro, troca para o outro, troca para o outro, etc, etc. E aqui não, aqui 2/3 das pessoas estavam sem plano de saúde antes de vir para a SAMI. Isso para nós é um indicador super poderoso. E mesmo aqueles que tinham plano de saúde antes, é legal escutar feedbacks como: eu estava no outro plano de saúde, fiquei 2 anos lá, acabei nunca precisei usar, que bom, mas eu gastei R$400 por mês, vezes 12 meses, gastei R$5.000 no ano e não usei para nada. Enquanto aqui tem clientes que falam: eu estou 2 meses na SAMI e já fui na academia 31 vezes. Me sinto muito mais saudável do que anos em outro plano de saúde. Né? E é isso que a gente entende de um plano de saúde. Né? Um plano para você ficar mais saudável e não um plano para você usar quando você estiver doente. Né? São lógicas diferentes. Recentemente, a gente também fez uma parceria com a Uber, em que a gente paga a viagem de Uber para o nosso cliente ir ao médico. Por quê? Porque a gente prefere que ele vá de Uber do que ele pegar um ônibus lotado, pegar Covid e ir para uma UTI. Então é muito mais barato eu pagar R$20 da corrida dele de casa até o médico, para a primeira consulta, que é uma das coisas que a gente tem feito, do que ele gastar R$100.000 numa UTI porque ele pegou Covid no ônibus. Então, a visão de saúde integral, a visão dos determinantes sociais da saúde, a visão da medicina preventiva utilizando tecnologia, é a maneira como a indústria de venture capital tem nos apoiado a mudar a saúde no Brasil. E isso só é possível quando você tem capital disposto a
pagar a academia das pessoas. É algo que não é muito comum, né? Ninguém nunca tinha feito no Brasil nesse modelo, né? Talvez. E Uber para os clientes e coisas, mas são coisas que só são possíveis quando você tem um capital que você pode testar coisas, que você pode arriscar coisas, que você pode perder dinheiro, mas que é assim que você vai criar inovação. A gente sabe que inovação frequentemente é fazer 10 testes e 11 darem errado. E para isso você precisa estar preparado para pagar a conta dos 10 testes. Agora, quando um deles dá certo, aquele teste pode criar energia elétrica, né? E isso mudar a humanidade para sempre. Então é para isso que a indústria Venture Capital existe, para permitir inovações que às vezes uma empresa grande não tem orçamento para isso, ou é muito risco, ninguém nunca fez, espera alguém fazer, a gente segue a tendência. Vamos fazer um comitê para ver se todo mundo concorda. Em geral, né, se você pensar no Uber, né, não, vamos criar uma empresa que as pessoas vão pegar o carro próprio delas e dar carona para as pessoas como se fossem táxis, né, e o pessoal brinca que, né, entrar no carro de estranho, aceitar balinha, é tudo que a sua mãe falou para você nunca fazer. E é uma das maiores empresas da história, né, recente. E então as inovações muitas vezes elas parecem loucura ou estupidez ou podem até ser proibidas, e precisa ter uma indústria que financie isso para que elas possam chegar no grau de maturidade necessário e pagar a conta dos testes no meio do caminho, esperando oferir, né, lucros na geração seguinte, caso aquilo realmente se torne tão relevante quanto esperado, ou às vezes até muito maior. Boa parte das empresas que ficaram muito grandes, as pessoas não tinham noção quão grande de fato elas poderiam ficar. Talvez Google é uma delas. Então é isso, acho que eu tinha 20 minutos, talvez eu tenha acabado de chegar nos 20 minutos ou algo perto disso. Queria agradecer, né, o convite.